Lato sensu, a cultura de um povo é definida pelo conjunto de valores e costumes que são comuns à maioria das pessoas. Língua, tradições, hábitos alimentares, forma de vestir, de se organizar socialmente, de olhar o resto do mundo. A história do país ou a religião são experiências coletivas que ajudam a moldar a identidade cultural. No mesmo sentido, a moral e a ética indicam o que é certo e errado, e isso é transmitido de geração em geração, pela família e pela escola. Em sentido estrito, cultura são as expressões artísticas, a música, a dança, a literatura, o teatro, o cinema, as artes plásticas. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso à procura do que aí vem. Você sabe quais são os eventos que vão acontecer esse ano? E você sabe quais são os artistas que vão passar em Portugal? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Portugal é um país que entrou no roteiro dos grandes artistas e onde a produção cultural tem públicos fiéis. É certo que, sendo um país pequeno, é também um país muito centralizado, onde quase tudo acontece em Lisboa e no Porto. Mas há festivais de música ou de teatro que ganharam fama por terem rompido amarras e acontecerem fora das grandes cidades. E um livro, um filme, uma série, uma música não precisam de um tempo e de um lugar específico para viverem. Onde estiver o leitor, o espectador, o ouvinte, lá estará a expressão artística a fazer caminho. Quem consulta regularmente a agenda do Blitz em expresso.pt sabe que encontra não apenas um calendário dos acontecimentos culturais previstos, mas também a música que acabou de sair ou o trailer do filme que ainda vai estrear. Sem spoilers, mas com informação especializada e crítica capaz de nos ajudar a escolher o que vamos ler, ver e ouvir. Sem pretensões de ser exaustivos, mas com coragem de fazer opções e assumindo o risco de acertar ao lado, a revista do Expresso fez, em 2 edições, as escolhas do que não se pode perder em 2026. Já entramos em fevereiro, não se atrase, venha para a conversa com a jornalista Lia Pereira e consulte a agenda da Blitz e a página de cultura do Expresso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Lia Pereira, vamos seguir os nossos sentidos, como quem está perante o relâmpago e o trovão, em que se vê primeiro e se ouve depois. Deixamos os discos e os concertos para o fim, começamos com a leitura de um livro, ou melhor, 2 livros do mesmo autor, que já não está entre nós. A sugestão em destaque é feita por Pedro Mexia, livros de Roberto Bolanho, ainda não editados em Portugal. O que vem aí, para quem nunca leu Bolanho, o que deve esperar? Olá Paulo, obrigada por este convite. Pois é, nas 2 últimas edições da revista do Expresso nós empreendemos uma missão que gostamos sempre de fazer, é trabalhosa, mas acho que é prazerosa para nós e para quem nos lê, que é uma espécie de uma antecipação do que vai acontecer na cultura. É arriscado e é corajoso, porque ter que assumir que há tanta coisa para ver, ler e ouvir. Arriscado é a palavra certa. Às vezes no final do ano, por exemplo na música, quando vamos fazer a lista dos discos favoritos, dos melhores discos, eu volto ao início do ano e vejo o que é que estava previsto para aquele ano e há coisas certo, que não saíram. Portanto, sim, há uma componente de risco, porque como em tudo na vida as datas não são completamente estanques, mas também há alguma certeza. E nos livros o Pedro Mexia realmente recomendou e tornou-se o destaque desta secção, digamos assim, 2 livros do chileno Roberto Bolanho, contos completos, que reúne 5 coletâneas de histórias deste escritor que nunca foram editadas em Portugal, e também um inédito de título Um Pequeno Romance Lumpen.
O Roberto Bolanho, que faleceu em 2013, escreveu poesia e novelas, romances, contos, e é um autor de culto, creio eu. O Pedro Mexia diz que ele encarava a literatura como uma forma de boémia, e a análise que o Pedro faz é muito curiosa. É sempre um luxo podermos ter pessoas assim a escrever para nós. E a aconselhar livros. Uma pessoa ao mesmo tempo aprende e entusiasma-se, e ele faz uma análise dos romances e depois diz que os contos que estão reunidos nesta compilação, entre aspas, que vai sair agora, são uma espécie de esboços ou de pontos de entrada possíveis, podiam ter dado outros romances. Portanto, muitas vezes os contos são uma boa porta de entrada num autor. Ele lembra também que o autor encarava a literatura como uma forma de boémia, e disse uma coisa que eu achei muito curiosa, que era o Roberto Bolanho dizia, era chileno, viveu no México, acabou por morrer em Barcelona aos 50 anos, mas ele considerava-se acima de tudo latino-americano, e esta zona, esta região do globo está com uma grande efervescência cultural, como vamos ver depois mais adiante. Exatamente. Vamos olhar também para um outro escritor que morreu, este em 2020, Eduardo Lourenço. Vão sair em março 2 obras fundamentais, ensaios escritos já há meio século, que podem ser uma preciosa ajuda para perceber o país no tempo em que vivemos. É verdade, a Luciana Lederfarb, nossa coordenadora da secção de livros, já escreveu inclusivamente também um livro sobre ele, e estes livros, à semelhança de um outro que eu tinha aqui pensado para destacar, ajudam-nos, como tu dizes, a pensar o país. O outro que eu tinha pensado, desculpa este desvio. Não, fazes bem, porque eu já te vou perguntar por outros destaques que existam nesta proposta do Expresso. Pareceu-me muito oportuno, no mínimo, que era Tudo sobre o Irão, do jornalista Ricardo Alexandre, da TSF, neste momento em que o Irão está nas notícias, e é uma realidade de um país, uma região, tudo tão complexo. Era aqui também um dos livros que me deixou com muita curiosidade para ler. Para além destes, há outros destaques, outros ensaios, ficção, poesia, história, ciência, política. Há tempo ao longo do ano para ler todos estes livros que estão sugeridos no trabalho publicado nas 2 revistas do Expresso, como disseste. Quais são as tuas escolhas para lá destes 3 que já referimos? O que sugeres aos ouvintes do Expresso da Manhã? Por onde começar? Eu fiquei muito curiosa com a despedida do Julian Barnes, o escritor inglês. Ele está com 80 anos. Eu vi por acaso no ano passado na Feira do Livro de Lisboa, num debate, uma conversa curiosamente também com o Pedro Mexia, e adorei. Ele com aquele sentido de humor muito, muito britânico, muito lacónico, mas muito engraçado. Então, aos 80 anos, o Sr. Julian Barnes decidiu reformar-se. Vai lançar um livro que será o seu último, chama-se... Ele diz que será, vamos ver se a vida não lhe prega uma partida das boas e não o deixa cá mais tempo para escrever outro. O Luís Guerra, o editor da Blitz, estava a dizer isto nos livros não é como na música, que eles dizem que é a última digressão e depois voltam cá 50 vezes. Vamos ver. Mas eu gostei muito da forma como ele apresentou o livro, o Julian Barnes, que é um último diálogo, uma última conversa que ele entabula com os seus leitores, e terá muito de autobiográfico, nomeadamente sobre problemas de saúde que ele atravessou. Também me chamou a atenção, o Julian Barnes eu conheço e leio, mas chamou-me a atenção de uma autora que eu nunca li. Também há que haver espaço para a descoberta. Novas descobertas, exatamente, novas experiências. Chama-se Perder o Juízo, é da Argentina Ariana Arvik, e então a Luciana apresenta este livro dizendo que ela é da mesma geração da Samantha Schweblin, que também é argentina, apesar deste nome à partida não remeter muito para isso, e que tem uma escrita, essa sim conheço muito, meio de realismo fantástico, meio bizarro, colorida, gosto mesmo muito. Portanto, esta senhora Ariana, se está nessa linha, também me interessa muito. O livro chama-se Perder o Juízo e conta a história de uma mulher que perde a custódia dos filhos e pelo caminho perde também a sanidade mental. Dizer aos nossos ouvintes que obviamente estamos aqui apenas a abrir o apetite,
vale a pena consultar o Expresso.pt, as revistas lá estão, se não é assinante pode passar a ser e ter acesso a todos estes exclusivos e ficar sempre não apenas com o que está os conteúdos que estão nestas duas revistas, mas todos os conselhos e todas as propostas que vão sendo feitas ao longo do ano. Felicidade em Júlio Pomar. Isso é preciso lembrar tal o jogo de uma coisa chamada felicidade. Com o meu trabalho foi uma descoberta. Passamos dos livros para as exposições. No centenário do nascimento de Júlio Pomar, naturalmente é ele o destaque. Em 2026, o que se vai poder ver deste multifacetado artista plástico português? Muita coisa. Júlio Pomar nasceu a 10 de janeiro de 1926 e este ano celebra-se então o seu centenário, e para assinalar esta efeméride há mesmo muitos eventos e exposições, não só em Portugal como até fora de Portugal. Penso que nas embaixadas portuguesas por todo o mundo o evento também será assinalado, haverá conferências, debates, enfim, parece que vai ser mesmo um ano Pomar. Quanto às exposições, há uma antológica de título A Cola Não Faz a Colagem, em abril, e outra de Júlio Pomar e Júlio Brandes, chamada Pintura. A primeira em abril, a segunda em setembro, são ambas no Ateliê Museu Júlio Pomar, em Lisboa. E no Museu da Marioneta podemos já ver Robertos, desenhos de Júlio Pomar. E como te disse há pouco, nas embaixadas portuguesas vamos também ter um menu bastante alargado dedicado a este artista seminal. Quando abrimos a revista na dupla página das exposições, que aí vem, o título é Um Ano Feminino. Cá dentro e lá fora são as mulheres que vão dar cartas, é isso? É verdade, parece haver um grande contingente feminino em destaque, não só de artistas portuguesas, mas de artistas internacionais que vão ter mostras em Portugal. Em Serralves, no Porto, já está patente uma exposição da norte-americana Alice Neal, que trabalha com a ideia de intimidade emocional. Em junho, outra americana, também em Serralves, Jenny Holzer, sobre a linguagem verbal no espaço público. E esta questão fez-me pensar um bocadinho, não só é a parte de não só importante serem mulheres artistas, como também os temas que são abordados relacionados com a vida das mulheres. Exato, ou pelo menos com talvez algum ângulo, alguma sensibilidade. Por exemplo, em junho no CCB teremos uma mostra de Ângela Ferreira, que trabalha com os temas do colonialismo, e em Serralves pode ser vista a mostra de Filipa César, que também se debruça sobre as ideias de imagem, memória e a resistência pós-colonial com enfoque na Guiné-Bissau. Parece-me que existem aqui alguns temas, alguns vetores. Sim. Então é coisa diferente do que eu estava a pensar que estavas a dizer, é mais a visão das mulheres sobre acontecimentos que nos dizem respeito a todos. Ladies and gentlemen, the magnanimous Wagner Moura. Deixamos as salas dos museus e as caminhadas lentas e demoradas das exposições, como convém, para nos sentarmos numa sala de teatro. O que vem aí ganha especial destaque porque um dos atores é este só obviamente entre comas, um dos nomeados para o Oscar de melhor ator, Wagner Moura, no CCB. Com que peça? Com a peça Um Julgamento, que parte da peça de teatro do norueguês Ibsen, chamada Um Inimigo do Público. Esta peça, obviamente, vai chamar muita gente ao CCB pela presença do Wagner Moura, que não podia estar mais quente. Mais atual. Vamos agora saber em março se ele vai tornar-se o primeiro ator brasileiro a ganhar o Oscar de melhor ator, mas mesmo que não ganhe, toda a projeção que tem tido é inegável. Já há mais notícias, no sentido que isto tem muita política, muita campanha, muito marketing, muita propaganda, e a coisa parece que não está a correr como seria desejável desse ponto de vista. Eu tenho tentado manter as expectativas baixas porque eu queria muito que ele ganhasse, mas pronto, acho que o caminho está a ser feito com honestidade e com muito charme por parte dele. Exato. Tens banjado de charme lá nos realities, nos talk shows americanos todos. Não há volta a dar ganho ou não ganho o Oscar. Esta peça de teatro no CCB, já agora dizer, acho que entre 3, 4 e 5 de julho, será um dos grandes acontecimentos do teatro
teatro em Portugal em 2026, com certeza, mas há festivais de teatro e peças que se recomendam. 2 ou 3 destaques. Sim, deixa-me só, se calhar, concluir. Esta peça é certo, muito claro. peculiar, pelo que eu estive a ler na antecipação feita pela Cláudia Galhós, porque é uma espécie de uma peça interativa em que o público exatamente. é convidado a decidir o desfecho. Há 2 desfechos ensaiados e os atores irão apresentar aquele que o público decidir. Há uma votação, é isso, da sala? Sim, o Wagner Moura interpreta o papel de um homem, de um médico chamado Thomas Stockman. Ele é médico numa cidade que vive do turismo termal e ele descobre que a água está contaminada e denuncia esse caso. E então há aqui uma data de questões de ética, democracia, ecologia, pós-verdade, portanto tudo muito atual, apesar da peça original ser bem antiga, e o público será chamado a decidir numa espécie de um teatrinho no teatro. E os outros destaques, 2 ou 3 destaques em teatro, entre festivais ou peças que sejam previstas, a escolha é tua. Sim, chamou-me também a atenção a peça Falsas Histórias Verdadeiras, de Vítor Hugo Pontes. Vai estar no Teatro São João, no Porto, de 12 de março a 12 de abril. Já inspirada na obra do Manuel António Pina, e depois tem música da Garota Não, portanto só coisas boas. Exatamente. e gostaria ainda de destacar o espetáculo de dança Frank, de Sherry Menzo, no Rivoli, também no Porto, que é apresentado como sendo sobre a distorção e a dissolução da realidade e a noção de monstro. Monstro enquanto o aplicamos a alguém humano que faz coisas terríveis, que é uma questão que me deixa sempre muito a pensar, que se calhar é uma forma de desvalorizarmos o mal. Sim. Exatamente. My father is a really good director. But he's a very difficult person. Da sala de teatro para a sala de cinema, acaba de estrear um filme europeu sugerido por Jorge Leitão Ramos, estreou nesta quinta-feira. Que filme é este, Valor Sentimental? É um filme que está também altamente nomeado para os Oscars. Ele estreou-se ontem, eu devo vê-lo neste fim de semana. Conheço várias pessoas que já viram e ficaram encantadas. O ontem é quinta-feira. Peço desculpa, esta quinta-feira. E as pessoas ficaram encantadas. Eu ainda só irei ver este fim de semana. Ficaram encantadas com o trabalho das atrizes, com a intensidade emocional. O nosso querido Jorge Leitão Ramos utilizou uma expressão, aliás, outra pessoa com quem eu aprendo sempre muito e fico muito entusiasmado ao mesmo tempo para ver os filmes que ele destaca. Ele usou a expressão clarão do cinema europeu. Portanto, não é só a América do Latina que ainda resiste, a Europa também ainda resiste nas artes. Sim, o cinema europeu e todas as atrizes com que ele costuma trabalhar valem bem a pena. Ainda sem data marcada, um filme de João Canijo, que morreu esta semana, esta quinta-feira, e outro filme rodado em segredo por Spielberg, serão 2 destaques nas salas de cinema em Portugal. O que devemos esperar do cinema para este ano? O filme em que o João Canijo estava a trabalhar, penso que já estava em pós-produção, chama-se Encenação, e ele volta a reunir aquela trupe de atrizes com quem costuma trabalhar, Rita Blanco, Anabela Moreira, Beatriz Batarda, e conta também com o Miguel Guilherme. Pelo que eu li, será um filme um pouco meta, na medida em que elas farão de atrizes, e então é assim uma coisa de dentro para dentro. Vamos ver agora como é que corre o processo de pós-produção, dada a trágica morte do realizador. Quanto ao filme do Steven Spielberg, que foi realizado em segredo, como bem disseste, e parece que será um regresso à temática dos extraterrestres 20 anos ou 21 anos depois da Guerra dos Mundos, tem o Colin Firth e a Emily Blunt. Vem aí muito espetáculo. You say this woman's stalking you? Yeah, like 6 months maybe. Why'd it take you so long to report it? I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails like all the time. Or any threatening towards you? Yeah. Viemos da sala de teatro para a sala de cinema e agora regressamos a casa para ver séries e não só no sofá. Qual é o grande destaque? O grande destaque é o regresso, não sei se te lembras daquela série que causou brado e há 1 ou 2 anos, Baby Reindeer, em que um humorista era perseguido por uma stalker, vamos dizer assim.
o autor e protagonista dessa série, o Richard Gad, escocês, vai voltar a protagonizar e também a escrever. É uma sequela mesmo ou não? Não, é só uma coincidência de o ator. Mas claramente ela é alguém que gosta de estar com as mãos na massa, porque vai escrever e protagonizar e tudo outra vez. Chama-se Half Man e é sobre 2 irmãos e os seus traumas. Dizem que é também muito intenso. E há mais alguma coisa que vale a pena destacar ou passamos, avançamos para outras coisas? Eu vou agora aqui puxar do coração. Vai haver um documentário na Apple TV sobre o André Agassi, a minha grande paixão da adolescência, um tenista muito carismático, e eu estou muito entusiasmado. Qual é a plataforma de streaming? Apple TV. Inclusive ele está no Instagram a pedir às pessoas para enviarem recortes, memórias, e eu vou participar. Claro, e bem. Agassi, grande tenista. Bons tempos de ténis nessa altura. Muita gente boa naquela altura. Para além destes entre estreias e regressos, mais alguma coisa que não se possa perder? A 5ª temporada do The Bear promete sempre muito. Um filme sobre a Courtney Love, um documentário em que ela vai contar a sua história. É ela própria que participa? É mesmo ela que conta, portanto promete tudo. E o regresso de Euphoria, também uma série bastante popular. Fechamos com a música, discos novos e concertos no país onde o que não falta são festivais. O destaque musical é para uma banda virtual que, além de regressar aos discos, tem presença confirmada no Primavera Sound. O que é que há para dizer dos Gorillaz? Os Gorillaz são a banda do Damon Albarn, a banda animada, que reúne então essa faceta cartunesca, não é? Os bonequinhos, os avatares. E hoje em dia parece muito normal. Quando apareceu era mais novidade. Disruptivo. Exatamente, eu ia dizer isso. Mas também reúne no fundo a paixão. O Damon Albarn é um melómano, é um apaixonado pela música, e a lista de convidados deste disco é inacreditável, porque tens nomes de rock, como os Idols, os Sparks, o Johnny Marr, dos Smiths, o Marky Smith, já desaparecido, dos The Fall, mas depois também tens o Omar Soleiman, o Tony Allen, também já desaparecido. Muitos nomes ligados ao world music, e eu acho interessante que o Damon Albarn tenha conseguido um grande sucesso. Eu lembro-me uma vez vi os Blur no Primavera Sound e eu vi uns miúdos a dizer: isto parece a voz do tipo dos Gorillaz. Muito bom. Conseguiu chegar a toda uma nova geração com um projeto que ao mesmo tempo pode ser catchy, mas não é super facilitista, é bem rico. Vai estar no Super Bowl e é aliás uma das razões para Donald Trump não ir à grande final do futebol americano, porque não gosta dele, mas também vai estar no Estádio da Luz e tem 2 concertos completamente esgotados. Bad Bunny, para quando esse disco? O disco saiu em 2025, foi considerado foi um dos mais aplaudidos do ano. Os concertos são 26 e 27 de maio para celebrar o meu aniversário, claramente. Faz anos nessa altura e vais ver o espetáculo? Não desdenharia. Quais são os álbuns mais aguardados para este ano? Olha, hoje saiu o primeiro single do novo disco do António Zambujo, que é um dueto com Caetano Veloso, de uma versão de uma música do Caetano Veloso. Portanto, o António Zambujo está com tudo e na primavera lançará um álbum e vai também tocar aos Coliseus. E já é possível ouvir no expresso.pt? Sim, senhora, na seleção musical que fazemos todas as sextas-feiras da música nova. Eu estou a dizer isto porque já vi. Muito obrigada. Fazer a pergunta retórica, porque já ouvi. Depois há outros discos aguardados. A Madonna vai voltar à pista de dança com a segunda parte do Confessions on the Dance Floor. Imagina, 21 anos depois, vamos ver como é que ela ainda se mexe. O Bill Callahan, num registro completamente diferente, cantor-compositor, reflete sobre os seus 58 anos. O disco sai, My Days of 58, sai a 27 de fevereiro. E uma das minhas bandas portuguesas favoritas, os Glock and Wise, de Barcelos, também vão lançar este ano um novo disco, e na mesma seleção musical também é possível ouvir a música nova que se chama Vai Dar. E para fecharmos, os festivais, avivar a memória dos festivaleiros, qual é o top 5?
Então, começa a época alta dos festivais, digamos assim, começa a série com o Primavera Sound no Porto, de 11 a 14 de junho, com os Gorillaz, como bem disseste, os Massive Attack e outros grandes nomes do indie e não só. Depois segue-se o Rock in Rio, em 2 fins de semana de junho, com dias temáticos. Portanto, num dia temos os Linkin Park, no outro temos a Katy Perry, no outro o Rod Stewart. A ideia é mesmo, a Roberta Medina sempre o diz, chegar a toda a gente. Chegar a toda a gente, exatamente, e fazer com que cada pessoa tenha que ir a um dia diferente. Em julho temos o Alive, aqui bem perto de nós, em Algés. Nick Cave, Foo Fighters, Florence and the Machine são alguns dos destaques. E depois, em agosto, de 12 a 15, o meu favorito, Paredes de Cora, com o regresso de Benjamin Clementine, que já foi muito, muito feliz ali no Tabuão, Wet Leg, Kurt Vile e outros artistas. Depois a época dos festivais acaba com o Calorama, que o ano passado se realizou em junho, mas agora voltou para o fim. Exato, voltou para a sua posição inicial. Exatamente. No fim, voltou para fechar os festivais. Exatamente. Acontece de 28 a 30 de agosto com Deftones, Interpol, Robbie Williams, um cartaz bastante eclético. Para ler, ver e ouvir livros, exposições, teatro, cinema, muita coisa para fazer em 2026. Obrigado, Lia Pereira. Obrigada. Boa cultura para todos. Vamos entrar na última semana de campanha para que, a 8 de fevereiro, os portugueses possam escolher livremente quem querem como Presidente da República. Um voto livre é um voto informado e a proposta que lhe fazemos hoje é para que se torne assinante do Expresso e, pelo caminho, se essa for a sua vontade, que faça uma tripla assinatura com um preço de promoção e aceda também ao The New York Times e aos exclusivos da SIC Notícias. Sem valor de assinatura, mas a valer a pena a subscrição para ser avisado cada vez que sai um novo episódio, cultura, política, economia, sociedade e humor, pode seguir todos os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias nas páginas online do jornal e da televisão ou diretamente na app que tem no seu telemóvel. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.